Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, um tempo atrás o Érico Assis lançou na sua coluna do Omelete um texto no qual ele falava sobre a impossibilidade de ler tudo e sobre modos de selecionar aquilo que se lê. Se eu bem me lembro do texto, esse era o horizonte dele, né? Bom, e a minha ideia, né, nesse vídeo é partir um pouco das reflexões que o Érico propôs nesse texto dele lá do Omelete e falar sobre provocações que esse texto causou em mim, né? Sobre algumas coisas que eu pensei para além do texto, né? Que o texto startou em mim. Vamos lá, né? Parto dizendo, né? Parto do mesmo diagnóstico do Érico, né? Ninguém lê tudo. O Érico, ele aponta que esse desejo de ler todos os quadrinhos que saem, ler tudo que está sendo publicado, né, vem de uma época que o nosso mercado editorial era menor, era muito mais enxuto, né? Então, provavelmente saía menos coisa em um mês, considerando todas as editoras, do que, sei lá, uma editora hoje lança. Assim, não, com certeza, se a gente levar em conta a Panini, né? Mas assim, mesmo desconsiderando a Panini, né? Era um mercado menor, publicava menos coisas, assim, bem menos coisas, né? Mas assim, eu fiquei pensando, né, que concordo com o Érico com isso que ele disse, mas é bem possível também que esse desejo de ler tudo que sai é um anseio que vem do fato de muitos de nós termos sido educados a partir da leitura de quadrinhos a partir de super-heróis, né? E aí tem a lógica do universo compartilhado, a lógica da cronologia, né? E aí essa ideia do universo compartilhado, da cronologia, gera essa ânsia de abarcar o todo, né? Eu mesmo cresci como leitor de quadrinhos de super-heróis nesse contexto, né? E acredito que um pouco dessa minha ânsia completista, não completista de terminar coleções, mas de dar conta de tudo que está acontecendo, de tudo que está saindo, vem um pouco desse começo nos super-heróis, né? Eu penso, no entanto, que apesar disso, né, desse mercado editorial ser menor antes, de ter essa tradição criada pelos super-heróis, que a internet, ela potencializa e ela fomenta esse desejo de estar dando conta de tudo, ou de quase tudo, né? Claro que o anseio por ler tudo não é exatamente ler tudo o que sai, né? Mas tudo que está na crista da onda, tudo que está aparecendo, tudo do que se está falando, né? Porque a internet gera a sensação de que todo mundo lê e todo mundo leu tudo, né? Todo mundo lê tudo, todo mundo leu tudo, todo mundo está informado de tudo, todas as histórias já foram lidas e só nós que não, né? Essa sensação é falsa, é claro, né? Porque às vezes a gente entra num grupo, lá no Facebook, ou sei lá, acompanha o Twitter, e uma pessoa está dizendo lá, falando sobre um quadrinho, e várias outras estão comentando que leram, né? E às vezes num outro post, né, outra pessoa está falando de outro quadrinho, e muitas pessoas estão falando que leram, mas não necessariamente são as mesmas, assim, né? Ninguém lê tudo, é impossível, né? Ninguém leu ou lê tudo, né? E assim, quando eu falo que é impossível, nem é só por causa do aspecto econômico, não. Claro que esse aspecto é importante, né? Assim, é impossível para a grande maioria dos mortais como nós comprar tudo que sai, mas eu não estou nem pensando exatamente nesse aspecto apenas, né? Bom, a gente pensa a questão do tempo, por exemplo, nós fazemos diversas outras coisas além de ler quadrinhos. E ainda que nós só lêssemos quadrinhos, ainda assim não teríamos tempo de abarcar a totalidade da produção, tudo aquilo que sai, né? Ou pelo menos tudo aquilo que sai a gente teria interesse, né? Bom, de todo modo, é impossível, né? Mas o fato de ser impossível, eu acredito que você concorde comigo que é impossível, né? Não faz com que esse desejo suma, né? Esse desejo está aí. E essa ânsia irrealizável, ao meu ver, tem consequências. E é basicamente sobre essas consequências que eu quero falar aqui, né? Por exemplo, né, é frequente nós falarmos de pilha de leitura. Eu mesmo falo, fiz vídeos aqui, minha pilha, né? Os quadrinhos que eu tenho para ler. E quando a gente fala da pilha de leitura, a gente está falando que a gente está comprando mais do que a gente lê, né? Comprando mais do que a gente lê. Mas assim, sendo sincero, eu nem acho essa a principal consequência ou essa a mais grave das consequências. Não, na verdade, para mim a consequência mais grave é que a gente acaba lidando com a leitura, com a própria leitura, a partir de uma lógica de consumo. Claro que essa questão do consumismo, do comprar, vale uma reflexão, pode ficar para outro vídeo. Mas hoje, o que eu quero pensar com vocês é o seguinte: o próprio ato de ler, né, é vivenciado a partir de uma lógica que vem do consumo, que vem do mercado, né? Isso faz, por exemplo, que embora nós guardemos o gibi na prateleira, né, o gibi está lá, nós compramos o gibi e ficou na prateleira, né?
a leitura dele tenha sido descartável, né? E ele seja apenas um número no todo, né? Ou seja, que a gente gaste tempo com aquele gibi, mas já com a cabeça no próximo que nós vamos ler, ou naquele que nós não podemos ler no momento, aquilo que nós não conseguimos. Então gera, assim, às vezes, uma sensação mais de lamento pelo que não se fez do que celebração, né? E experiência de fato daquilo que se está lendo, né? Daquilo que se está lendo, assim. É triste, minha gente, é triste, mas reparem comigo, né, que boa parte das vezes a gente vibra mais com os anúncios do que vai ser lançado do que com as histórias que nós estamos lendo, né? A gente, por quê? O anúncio, ele é a promessa, né? Não, bom, vou ler aquilo, né? E aí quando nós lemos, a gente nem desfruta tanto porque a gente está com a cabeça em outro anúncio, né? Ou na cabeça em outra coisa que nós vamos comprar. Então a lógica do consumo, a lógica do mercado, ela afeta o próprio ato de ler, a própria relação com a leitura dos quadrinhos. Gente, e eu falo sobre isso com muita tranquilidade porque eu percebo essa tendência em mim, tá? Eu não estou aqui meramente apontando o dedo para outros, mesmo que eu tivesse aponto um para outro, tem 3 apontados para mim, assim, né? Eu sempre repito para mim mesmo, né, que crítica sem autocrítica é hipocrisia, né? Então eu sempre desconfio de quem critica muito o mundo, né? E na verdade essa crítica não afeta a própria pessoa. Isso aqui é algo que eu penso para mim, assim, né? E eu penso que nesse contexto, né, e aí eu divido com vocês, talvez desacelerar seja importante, né? E eu falo desacelerar para que a gente possa usufruir melhor, né? Porque a gente pode estar lendo, né? Até lendo, mas não usufruindo aquilo que a gente está lendo, né? E o que eu chamo do desacelerar aqui? É necessariamente ler menos? Talvez não. Pode ser, para alguns pode ser. Mas pode ser, por exemplo, gastar mais tempo com obras de longo prazo, né, com obras maiores. Às vezes, por exemplo, estou com o Lobo Solitário para ler. Gastar mais tempo na leitura do Lobo Solitário, em vez de ficar zapeando, por exemplo. Né? Gastar tempo com releitura. Gastar tempo com releitura, né? Esse tipo de coisa, esse desacelerar para desfrutar. Pensei que isso pode ser algo importante. Vou dar um exemplo, né? De algo fora dos quadrinhos que aconteceu comigo esse ano. Né? Assim, eu tenho diversos interesses, vocês sabem, né? E eu gosto muito de teologia. E esse ano eu descobri um autor que não é nem da mesma confissão de fé que eu, né? É o James K. A. Smith. Ele é um filósofo protestante norte-americano. Eu acabei lendo um livro dele sobre Santo Agostinho, né? Eu gosto muito desse pensador e eu gostei muito de James Smith. E aí o que acontece, né? Eu comecei dediquei aí tem uns 4 ou 5 meses que, em termos de filosofia e teologia, eu só leio James K. A. Smith, né? Todo dia eu gasto 10 minutos lendo uma obra dele, né? Então eu li lá, eu já terminei o livro sobre Santo Agostinho. Aí um outro livro, um livro mais pop aí que ele escreveu, que é sobre a relação entre amor e razão. E aí comecei a ler um livro sobre trilogia, que eles chamam de liturgias culturais. Então eu estou no 5º livro dele. Eu resolvi dedicar esse ano à leitura dele. E o seguinte, né? É claro que enquanto eu estou lendo ele, eu descubro outras coisas que ele menciona, eu leio outras coisas, eu assim, às vezes leio uma notícia e fala de outras coisas. E eu falo, não, cara, mas assim, vou gastar tempo aqui. Então estou gastando tempo com um autor. Estou gastando tempo com um autor, me aprofundando um pouco nele. Ele não tem tanto tempo, né? Então, bom, foquei nisso. E isso pra mim não está sendo uma perda. Ah, eu estou deixando de ler outras coisas, assim, né? Pretendo outros autores e não estou conhecendo outras coisas. Não, isso está sendo um aprofundamento. Né? Um aprofundamento. Às vezes a gente tem uma ideia, né, de que progredir é substituir. Né? Então eu acabei de ler esse, bom, joguei fora, fui pro próximo, né? Mas às vezes progredir é aprofundar. Então é claro, né, que eu não estou dizendo para a gente ficar na mesma coisa o resto da vida, né? Mas às vezes o progresso vem pelo aprofundamento. Né? E às vezes gastar tempo mais com um autor, essa também pode ser uma maneira de desacelerar. Né? É claro, minha gente, que o canal, produzir conteúdo aqui para o canal, afeta sim meu hábito de leitura, não dá para eu negar isso. Né? Mas essas são reflexões que eu não posso me furtar. Né? Afinal de contas, eu estou diante de uma arte, de algo que eu gosto muito nas histórias em quadrinhos. Né? E se submeter a minha leitura a uma lógica produtivista, a uma lógica consumista, empobrece a minha leitura, eu tenho que repensar isso. Né? Eu tenho que repensar isso. Enfim, ninguém lê tudo.
partindo lá do diagnóstico do Érico Assis, né? E o seguinte, o que eu estou querendo dizer aqui é que mais importante do que a quantidade de leitura é a qualidade da leitura. E quando eu falo a qualidade da leitura aqui, eu não estou nem entrando no mérito se tal obra é melhor do que tal obra. Eu não estou entrando no mérito, né? Não estou entrando na questão da qualidade daquilo que se lê, mas da qualidade do ato de ler, do se ler detidamente, né? Usufruindo, né? Usufruindo daquilo que se lê, né? E o seguinte, né? É importante que a gente assuma, né, que se a gente está no nosso hábito de leitura, né, isso está sendo, se o nosso hábito de leitura está estruturado por uma lógica do consumo, em curto prazo esse hábito de leitura é empobrecido. Ele é empobrecido. Afinal de contas, né, os quadrinhos, né, a leitura de quadrinhos é um contato com a arte, é reflexão e não necessariamente produção, né? A gente não está aí para dizer, li tantos, né, li tantos, né? Essa lógica produtivista, né, ela realmente fere um pouco a arte, assim, né? A leitura de quadrinhos, eu penso isso, né, para a grande maioria das pessoas, né, ela deve ser ócio no melhor sentido da palavra, né? Ócio, né? Esse tempo livre para dedicar aquilo que a gente gosta. E esse ócio, minha gente, ele é criativo, esse ócio é criador, né? É dele que vem a criatividade, vem a reflexão, vem a contemplação, né? Vem a contemplação. Enfim, minha gente, ninguém lê tudo. E a gente tem que lidar com esse desejo ansioso, né, esse desejo ansioso e irrealizável de ler tudo, né, e lidar com ele, né, de maneira que a gente consiga olhar para a leitura, né, para aquilo que a gente lê e, bom, curtir mais aquilo, né? Curtir mais aquilo. Enfim, acho que já estou girando um pouco em círculos, né? Mas a ideia desse vídeo era propor reflexão e, bom, claro, vou ouvir vocês aí nos comentários, né? Pode colocar. Bom, aqueles jabás finais você já conhece todos, né? Nesse tipo de vídeo acho que fica até um pouco sem graça. Mas é curtir, comentar, compartilhar, tem link da Amazon na descrição, já sabe disso tudo, né? Mas enfim, jogo a bola para vocês, dei um feedback aí em cima da reflexão que eu trouxe. É isso, minha gente. Valeu por ter assistido, abração e até o próximo vídeo.